eu sempre gostei, assim, de escrever. Desde quando eu era criança, eu fazia cartinha pra minha mãe, que eu sei que ela nunca guardou, ela jogava fora no dia seguinte. Mas eu fazia. E eu cresci vendo muito filme de terror. Minha mãe adora contar essa história de que eu chegava na locadora com 6, 7 anos e ia direto na sessão de terror. O cara da locadora dava esporro nela. Isso não é idade pra criança ficar pegando filme com garganta cortada, nada disso. Então, eu sempre gostei muito do gênero sobrenatural, né? E para escrever, na verdade, eu comecei a gostar de escrever durante a faculdade de teatro. Eu falei que eu era louca. Eu tinha uma matéria que eu precisava criar umas sketches para apresentar em sala. E a professora dava um enredo e a pessoa tinha que criar. E ali eu comecei a ver que, pô, isso é legal mesmo, sabe? Eu consigo criar o personagem, consigo inventar uma fala para ele. E foi mais ou menos um pouco antes da época de Crepúsculo, então, quando começou o negócio das fanfics, eu me animei. E assim, na parte dos vampiros mesmo, acho que eu não tenho uma lembrança muito antiga não, mas eu acho que o que deu o pontapé inicial mesmo foi Garotos Perdidos, que eu amo esse filme. Não o novo não, o antigo mesmo. Eu amava esse filme, Garotos Perdidos, gente. O Kiefer Sutherland ali era maravilhoso. E Entrevista com o Vampiro também, que foi adaptado. E ali eu comecei a me apaixonar mesmo por esses seres. Eu comecei escrevendo Fortaleza Negra em 2009, escrevia pros Calos. E, cara, quem escreve fanfic sabe, você escreve o que vier na sua cabeça. Não importa se tem alguma coerência, você sai escrevendo, entendeu? Ainda mais com a pressão deles. Então, e depois que eu peguei pra continuar, tinha muita coisa que não encaixava mais no início, sabe? Mas eu não queria parar. Eu não queria parar o processo de escrita para ir revisar o começo. Então eu continuei escrevendo coisas que não tinham nada a ver também. O arquivo original mesmo, antes de eu enviar para a editora, tinha acho que quase 600 páginas, sei lá, sabe? Então a revisão foi o pior, porque eu tive que sentar e ver o que vai entrar no livro e o que não vai. E principalmente quem já leu, ainda mais no início, os calinhos lá, eles vão ver que tem coisas que eu tive que tirar, não adianta. E já ficou grosso, comigo tirando muita coisa. Então, esse foi o pior, foi ter que escolher, porque eu olhava pra cena, essa cena tá tão legal, mas se eu deixar ela, vou ter que tirar outra e acaba ficando repetitiva. Então, pra mim foi o pior mesmo, foi a revisão. A Sasha tá numa excursão com a praga do irmão dela, que ela foi de Gabá. E, lógico que numa excursão fora da Fortaleza Negra, né, tem que acontecer alguma coisa. E aí dá um probleminha no ônibus. Eles passam por uma paradinha. O chão continuava a tremer sob nossos pés e ninguém se mexia, todos hipnotizados pela estranha sensação de terremoto. Eu queria gritar que aquilo não era droga de um terremoto, mas minha voz estava travada. Meu estômago começou a revirar quando o tremor foi ficando mais forte a cada segundo. Olhei nervosa para os dois lados, tentando enxergar alguma coisa, mas a escuridão não deixava ver muito longe. Então algo que parecia poeira começou a subir do chão à nossa esquerda. Dessa vez não agarrei a mochila do meu irmão, mas sim os cabelos dele, gritando em seu ouvido: "Vai para a droga do ônibus já, são minotauros." Puxei-o comigo, não me importando se ele ficaria sem alguns tufos de cabelo. Quando comecei a gritar com Vitor e disparamos na direção do ônibus, o resto do pessoal entendeu o que estava acontecendo e correu atrás de mim. Sei que é terrível pensar isso, mas felizmente eu e Vitor estávamos mais atrás por causa da senhora Hermínia. Portanto, havia uma boa distância entre nós e o restante do grupo. Nós vamos morrer. O adotado gritava ao meu lado. Ele não é adotado não, tá, gente? O adotado gritava ao meu lado, correndo e olhando em volta. Calha a boca! Já dava para ver perfeitamente os monstros enormes que se aproximavam furiosos do nosso grupo. Chegamos ao ônibus e empurrei Vitor para dentro. Sabia que minotauros eram grandes demais para passarem pela porta do veículo, então não me preocupei em fechá-la. Empurrei meu irmão para os fundos do ônibus e me abaixei, puxando-o junto. Minhas mãos tremiam tanto quanto minhas pernas e sentia muita vontade de vomitar. Sabia que no momento em que eles chegassem, estaríamos todos mortos, mas precisava tentar. "Tenta ligar de novo para casa", Vitor pediu. "Vai?" "Não adianta", respondi e puxei a mochila.
2 garotos entraram correndo no ônibus e gritei para que eles se abaixassem para que não fôssemos vistos ali dentro. Pensei na senhora Hermínia lá fora e fiquei com peso na consciência, mas primeiro tinha que proteger a mim e meu irmão. Meus dedos se atrapalharam no zíper da mochila e xinguei todos os palavrões que sabia. Parei, respirei fundo e levantei a cabeça quando gritos horripilantes, misturados com rosnados guturais, vieram de todos os lados lá fora. Havia começado. Vamos morrer, eu sou virgem! Vitor chorava. Vamos morrer virgem! Quando consegui abrir a mochila, virei de cabeça para baixo e despejei o conteúdo ali no chão. Depois enfiei o braço lá dentro e agarrei a adaga. Vitor arregalou os olhos quando viu a arma e abriu a boca, mas fechou em seguida. Escuta, segurei pelos ombros sussurrando. Nós provavelmente vamos morrer, mas se por acaso sobrevivermos, vou contar para todo mundo que você virou um covarde e ficou chorando. Então pare com isso. Assim que terminei de falar, o ônibus balançou para a direita. Gritamos com susto e procurei um lugar onde segurar. Não chegamos a virar, pois do outro lado o mesmo barco acertou a lataria, virando-nos para a esquerda. Senti um cheiro ácido e olhei para o lado. Vitor tinha feito xixi nas calças e olhava desesperado de um lado para o outro, tentando ver alguma coisa. E ele viu. Uma cabeça gigante apareceu na janela ao nosso lado e soltou um som pavoroso. E aí tudo piorou ainda mais.